Próximo orador, vereador Mário Covas Neto. O senhor tem a palavra por 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos assistem aqui pela TV Câmara, que nos acompanham pelo Diário Oficial, e demais pessoas que estão aqui no plenário e nas galerias. Hoje eu gostaria de trazer à discussão, novamente, a questão das ciclofaixas realizadas à torta e à direita aí pela Prefeitura da cidade. A torta e a direita não é simplesmente força de expressão, é isso mesmo. Antes de mais nada, creio que vale a pena lembrar que ciclovias e ciclofaixas são coisas completamente diferentes. Enquanto as ciclovias são espaços segregados para bicicletas e livre da interferência dos carros, e cito como exemplo a da Marginal Pinheiros, as ciclofaixas nada mais são do que parte das ruas pintadas de vermelho destinadas às bikes. Sendo assim, o conceito de ciclofaixa vai na contramão do que anunciou a Prefeitura, à época do boom das faixas de ônibus, de que privilegiaria o transporte coletivo sobre o individual. Afinal, se usada como meio de transporte, o que acredito ser enviado em diversas áreas de São Paulo, diante da sua topografia, exatamente como aqui na área do centro expandido, a bicicleta é um veículo individual e não coletivo. Portanto, vai na contramão da ideia de privilegiar o coletivo sobre o individual. Eu não sou contra as ciclofaixas em si, mas sim como a forma que elas vêm sendo oferecidas. Como opção de lazer nos fins de semana, quando o trânsito na capital é reduzido e as pessoas têm mais tempo e condições de andar de bicicleta, são, de fato, extremamente úteis. Também nas periferias, elas podem funcionar, aí sim, como meio de transporte. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha apontou que, apesar do crescimento vertiginoso e quase sempre desordenado das ciclofaixas, a frequência no uso delas pelos munícipes caiu entre o ano passado e este. A porcentagem do que afirmam que usar a bicicleta de 5 a 6 vezes por semana é de apenas 3%. Os números mais altos ainda são os de pessoas que usam as bikes de 1 a 2 vezes por semana, 34%, e menos de 1 vez por semana, 33%. Hoje, é claríssimo para quem vê as ciclofaixas que a Prefeitura está muito mais preocupada com a quantidade de quilômetros entregues do que com a qualidade delas. Prova é que não raramente vê-se no meio das vias árvores, postes ou placas de trânsito, e não são poucos casos de faixas que ocupam apenas um quarteirão e não têm ligação com estações de metrôs, parques ou escolas, o que, em tese, justificaria a sua viabilização. Recentemente, a imprensa divulgou que cerca de 60% das ciclofaixas avaliadas apresentam problemas que vão de falhas nas tintas aplicadas, passando por buracos, rachaduras, má pavimentação e ao trânsito de pedestres. Todos esses aspectos já renderiam uma discussão bastante consistente sobre o tema. Mas eis que veio à tona recentemente mais um tópico: a quantidade absurda de dinheiro público aplicada nas ciclofaixas. Inicialmente, o prefeito afirmou que gastaria 80 milhões de reais para viabilizar 400 quilômetros de ciclofaixas na cidade. Em média, cada quilômetro custaria cerca de 200 mil reais. Só que até agora, para fazer 156 quilômetros, a prefeitura gastou 39 milhões. E se somarmos as maiores obras em andamento, mais 77 milhões serão gastos em outros 21 quilômetros. Conta final: para fazer 177 quilômetros de ciclofaixas, a Prefeitura gastará 116 milhões de reais. Isso significa que cada quilômetro custará aos paulistanos 650 mil reais, mais de 3 vezes o valor inicial previsto pela administração municipal. Hoje,
O custo médio de 1 quilômetro de ciclovia em São Paulo é maior do que em Berlim, na Alemanha, cujo valor médio é de 518 mil, em Nova York, nos Estados Unidos, cujo preço é de 396 mil. Do total de vias destinadas às bicicletas entregues pela gestão petista, 95% delas são de trechos com pintura no chão e sem pavimento próprio. Muito bem. Segundo empresas especializadas nesse serviço, o custo médio de cada quilômetro, levando em conta matérias-primas empregadas... Conclui, vereador, por favor. Já estou concluindo. E custo de implantação, segundo médias do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, mais a margem de lucro do serviço, o custo real giraria em torno de R$ 105 mil, valor muito inferior aos R$ 200 mil estimados pela Prefeitura no começo do projeto e ainda mais distante dos R$ 650 mil gastos. Eu teria mais coisas para falar, mas infelizmente o tempo acabou. Eu só queria dizer que, por conta dessas denúncias, o PSDB, a bancada do PSDB, está colhendo assinaturas para a criação